Quando você fica incomodado sobre falar de ateísmo, é porque a sua fé é fraca e pode ser abalada. Mas eu te convido a abalar suas bases de uma vez por todas, como um terremoto, e tornar então a sua fé blindada e inabalável a ponto de conversar sobre ateísmo sem nenhum medo. Seja bem-vindo ao podcast Cristã Universitária, sua mentoria acadêmica para a fé. Sobre ateísmo, eu discordo da ideia de que todo mundo crê em alguma coisa. Esse argumento é sempre utilizado para defender que o ateu também crê em alguma coisa. Mas eu discordo porque uma coisa é ter ídolos no nosso coração, seja dinheiro, carreira, filhos, mas crer em Deus é algo acima de tudo isso. É crer numa pessoa que tem vontade e controle sobre o destino de todas as coisas. A partir do momento que você crê em uma pessoa, você começa a ter questionamentos sobre essa pessoa, sobre o seu caráter, sobre o seu propósito, sobre quais são as opiniões dela. Então, crer exige humildade de que existe um ser acima de nós e de que não somos autossuficientes. E mais do que isso, de que existe um ser que não conhecemos totalmente, mas que dele nós somos totalmente conhecidos. Então é possível crer, mas também é possível descrer. Se não fosse possível descrer, então Jesus não teria falado tanto sobre incredulidade com os fariseus e nem teria falado para o dirigente da sinagoga a frase "não temas, crê somente". Quando a gente fala de ateísmo, nós falamos uma descrença em Deus. E se não fosse possível descrer de Deus, Jesus não teria dito que nós precisamos crer para sermos salvos. Então a conclusão é: se eu preciso ativamente tomar a posição de crer, é porque existe sim a opção de descrer. Para mim, falar que todo mundo crê em alguma coisa foi dito por alguém que nunca passou perto do ateísmo. Porque, para a pessoa que sempre creu, é inconcebível a ideia de não crer. Eu já fui assim. Eu me lembro que na quarta série, a professora fez uma brincadeira de palavras e ela perguntou qual era a palavra que descrevia a pessoa que não cria em Deus. Naquele momento, eu achei um absurdo que pudesse sequer haver alguém que realmente não cresce em Deus, porque crer era o único caminho que eu tinha aprendido. Então o menino da sala respondeu: ateu. Eu fiquei chocada. Isso ficou tão marcado na minha vida que eu nunca mais esqueci. Mas quem já passou perto do ateísmo sabe que nem sempre é algo racional. É não conseguir sentir que você crê. Já me aconteceu de eu estar com um sentimento de incredulidade dentro do meu coração, que mesmo com todas as razões para eu crer em Deus, eu não conseguia. Em 2024, fui fazer missões no interior de Minas Gerais. E quando chegamos na casa de uma mulher que nos atendeu com muita receptividade, o rapaz perguntou se ela cria em Deus. A resposta dela foi mais ou menos assim: oxe, é claro! Se eu não crer em Deus, eu vou crer em quem? Eu fiquei perplexa de saber que enquanto eu aqui na cidade, na universidade, na internet, luto com inúmeras possibilidades de crenças e a descrença, ainda temos no interior pessoas simples em que a descrença em Deus é um absurdo. O ruim desse exemplo é que parece que ele corrobora com o que um ateu pensa. Ele pensa que se alguém crê em Deus, ou é porque ela é burra, ou é porque ela é ingênua. Seja ingênua como uma criança, seja ingênua como uma senhora do interior, mas caso ela seja uma mulher que cursou universidade pública e que tenha acesso à informação, então crer em Deus é somente uma burrice pública. Então, a autora que vos fala fica num fogo cruzado, onde a igreja considera os ateus burros e os ateus consideram os crentes burros.
Eu acho que deduzir que todo mundo crê em alguma coisa é ingênuo. E também não gosto da romantização de Deus que os cristãos fazem nas redes sociais. Não é porque uma cachoeira é linda ou porque um passarinho colorido tem o seu esplendor que isso é suficiente para justificar a existência de Deus para um ateu. Para o ateu, a beleza da natureza é simplesmente resultado de acontecimentos espontâneos dentro das leis da física que se sucederam. Para um ateu, não é porque uma cachoeira como a de Foz do Iguaçu existe que Deus existe. Para o ateu, a perfeição da natureza veio da física. E ele não está totalmente errado. Tudo que existe no nosso plano só é possível graças à física. Nada que existe é impossível, porque existe. Tudo que é impossível não existe. É simples assim. Então, se temos um rio e um precipício, graças à lei implacável da gravidade, que puxa tudo para baixo, a água cairá do precipício, formando uma queda d'água, uma cachoeira. A água só cai porque existe gravidade, uma lei da física. Agora, sabe o que eu responderia se eu fosse ateia e me dissessem que Deus existe por causa da beleza de uma cachoeira maravilhosa? Eu diria: só acredito que Deus existe se a água cair para cima. Por quê? A água pode cair para cima? Não, porque a gravidade, uma lei da física, puxa tudo para baixo. Então, se Deus existe mesmo, ele teria que fazer uma cachoeira cair para cima, porque cair para baixo, a física já faz ser totalmente possível. Então, como argumentar com um ateu sobre isso? Eu gosto muito de lembrar que toda ciência pertence a Deus. Deus é dono da física, química, biologia e matemática. Também é muito importante lembrar que tudo o que nós descobrimos na ciência e no universo parte de seres humanos que não conhecem a totalidade da existência. Então, quando um cientista A ou B desacredita de Deus por causa da ciência, lembre-se de que ele é um ser humano, tanto quanto eu e você, que não consegue nem compreender totalmente a si mesmo. Então, quem é ele para decidir com certeza que Deus existe ou não existe? Quem é ele na fila do pão? Alguns de nós acreditam que possa haver seres alienígenas que não conseguimos ter contato. Então, se hipoteticamente não conseguimos nem fazer contato com outros seres, como podemos definir que Deus não seja real? Isso me parece uma grande soberba de um ser tão pequeno diante da natureza como nós somos. Eu extraí um trecho do site Agência FAPESP. FAPESP significa Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. O título do texto é O que sabemos do universo? De 22 de setembro de 2022. O texto começa assim: a matéria que conhecemos, ou acreditamos conhecer, corresponde a apenas 5% do conteúdo do universo observável. Do restante, 25% são constituídos por matéria escura, sobre a qual não sabemos quase nada, e 70% por energia escura, sobre a qual sabemos menos ainda. Dado esse trecho, eu pergunto a vocês: como que nós podemos, ou qualquer ser humano, pode definir que Deus absolutamente não existe? Um ser humano que não vive nem 100 anos sobre a Terra. Como que nós podemos, com a nossa pequenez, afirmar isso com base em estudos sistemáticos da ciência, que é o máximo que conseguimos fazer perto de toda a ciência do universo? Eu repito novamente, é uma grande soberba. Mas vamos para outros argumentos. Gosto de pensar que a física foi a primeira coisa que Deus criou, a lei máxima que governaria todas as demais criações que se seguiriam. Tudo o que existe é compatível com a física que conhecemos. Quando estivermos com os nossos corpos glorificados, poderemos atravessar paredes e nos abraçarmos. Jesus já nos deu um vislumbre desse novo corpo,
quando ele aparece dentro do cenáculo totalmente fechado aos discípulos, após a sua ressurreição. E na segunda vez, ele permite que Tomé toque fisicamente a matéria de suas mãos furadas. Isso está em João, capítulo 20, versículos 26 e 27, que diz: "E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente." Nessa passagem, vemos um corpo que se comporta como onda, atravessando paredes, e matéria ou partícula, podendo ser tocado e inclusive comer. Uma física totalmente elevada demais para o nosso plano, mas que pode ser vista na dualidade onda-partícula. De acordo com o que a Enciclopédia Britânica descreve, a dualidade onda-partícula é a propriedade de entidades físicas, como a luz e elétrons, de exibirem tanto características de onda quanto de partícula. O físico francês Louis de Broglie propôs em 1924 que os elétrons e outros fragmentos discretos de matéria, até então vistos apenas como partículas materiais, também possuem propriedades de onda, como comprimento de onda e frequência. Observe nesse trecho que ele diz fragmentos discretos de matéria, mas Jesus simplesmente tinha essa dualidade de onda-partícula em seu corpo inteiro. Tudo o que chamamos de ciência é o poder de Deus que nos foi revelado. Tudo o que ainda não nos foi revelado se torna um mistério. Mas eu, particularmente, desejo muito estar no céu com Jesus, pois acredito que muito mais nos será revelado lá. Mas gosto de lembrar que um Deus tão grande e complexo preferiu se revelar como um carpinteiro. Para Deus, tudo é tão comum para ele que ele dá prioridades a outras coisas, como a fé, o amor, a confiança e o perdão.